Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença do Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo, por participar aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas, que a gente possa contar com vocês e com você em outros encontros também. O Rodrigo, Obrigada. O Rodrigo, ele é diretor de inovação da Federação Nacional das Associações de Serviços do Banco Central. Então, pessoal, hoje é uma presença aqui ilustríssima, que com a ajuda da Fialdini Advogados, aqui a Vanessa Fialdini presente, pôde, né, trazer para nós essa oportunidade. Fialdini, nossa mantenedora. Vanessa, muito obrigada mais uma vez também por contribuir com todo o conhecimento e esclarecimentos aqui. E não mais importante, nosso comitê encerra, mas também abre, né, em grande estilo. Primeiro comitê com a Fernanda Laranja, nossa líder de comitê, representante do Mercado Livre aqui conosco. Bem-vinda também, Fernanda. Vai ser o seu primeiro comitê já cheio, recheado de conteúdo, de trocas ricas aqui. É um ótimo primeiro passo para seguirmos, né, com a agenda em 2023. Então, pessoal, obrigada pela presença de quem está aqui hoje. Eu sei que vai ter gente que vai chegando depois, já me avisou no WhatsApp que está entrando, mas eu quero que aproveitem bem. Eu vou passar a palavra para a Fernanda, para ela também dar um oi para vocês, conectar aqui com todos que estão no time, e vocês podem seguir à vontade com as trocas, tá bom? Associados queridos, lembrando, nome e empresa para que a gente também contribua com os nossos convidados para identificar quem são, né, os representantes aqui presentes, e participem, tá bom? Coloquem aqui suas dúvidas, seus esclarecimentos, seus insights. É hoje um bate-papo feito por todos nós aqui também, tá bom? Bem-vindo a todos, muito obrigada, pessoal. Excelente, Carol, obrigada pela introdução, pela apresentação aí dos nossos convidados. Pessoal, um super prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que nós temos um ano. Vamos encerrar o ano com chave de ouro aqui, com a presença da Vanessa e do Rodrigo, que vão conversar com a gente um pouquinho sobre a mais recente novidade do mercado. Todos nós trabalhamos muito por essa aprovação desse projeto de lei, conversar sobre o futuro, inclusive balizar aqui e combinar entre a gente o que vai ser importante na nossa atuação em 2023 para essa nova fase que a gente vai ter com relação aos criptoativos. Então, o papo de hoje é super significativo para a gente. Tenho bastante expectativas no nosso ano de 2023, acho que a gente tem uma pauta extensa, acho que hoje a gente não vai conseguir combinar tudo que a gente quer tratar para o ano que vem e delimitar quais são as nossas ações, mas logo no início de janeiro a gente já marca uma reunião para a gente estabelecer o nosso plano de trabalho da associação. Vou deixar aqui, eu acho que hoje o mais importante são os ensinamentos e as contribuições que o Rodrigo e a Vanessa vão passar para a gente. Rodrigo, Vanessa, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-los aqui, fiquem à vontade, acho que a dinâmica aqui hoje pode ser nós oferecermos um tempo a cada um de vocês para apresentarem os seus pontos dentro da questão dos criptoativos, vocês trazem os pontos mais importantes, a gente pode debater alguns assuntos depois e abre a palavra para os nossos associados também para dúvidas e para a gente ir batendo um papo, ser algo bem dinâmico, esclarecedor para todo mundo sobre esse tema, que eu tenho certeza que todo mundo deve ter muitas questões a respeito. Posso começar aqui, de repente, pela Vanessa, Ladies First. Vamos lá, Vanessa, fique à vontade. Bom, primeiro de tudo, obrigada a todos. É um prazer esse convite do MID para falar aqui sobre esse tema. É um tema que estamos esperando esse tema já tem bastante tempo. Acho que é um tema que está no mundo inteiro sendo debatido. E que bom que o Brasil está envolvido em tudo isso aí. A gente vai falar sobre o projeto de lei sobre os criptoativos. Esse projeto de lei ele começou em 2015, lá na época era um projeto de lei que estava muito mais focado em programas de fidelidade até mesmo do que criptoativos, e ele foi caminhando para a discussão sobre criptoativos à medida que os criptoativos foram sendo desenvolvidos no mundo todo. Eu vou começar pela definição do assunto, né? Mas como todos vocês sabem, quando a gente fala de criptoativos, a lei está dizendo em ativos virtuais, né? E que é a representação digital de um valor para transferência, para investimento ou compra de bens e serviços. E mais importante nessa regulamentação não é exatamente a definição
de ativo virtual, mas simplesmente o que ele tira da definição de ativo virtual. E o que ele tira dessa definição? Ele tira as moedas fiat, né, que são a moeda nacional ou estrangeira, as moedas eletrônicas, baseadas na 12865, ele tira os programas de fidelidade e ele tira os valores imobiliários, né, desse tema. Acho que o Rodrigo vai falar um pouco sobre o papel da CVM com relação aos ativos imobiliários e financeiros, então eu vou deixar isso para ele comentar. O que ele traz como definição de prestadoras de serviços de ativos virtuais são aquelas empresas, né, que executam em nome de terceiro os seguintes serviços: transferência de ativos virtuais para moedas, transferência de ativos virtuais por outro ativo virtual, transferência desses ativos e custódia desses ativos, né? Então, é quando ela está trabalhando nesse segmento. Esse PL, ele tem alguns pontos, ele diz que quem vai regular esse mercado algum órgão da administração pública. Ele não diz qual é esse órgão, né? Mas a gente tem uma grande, todo mundo tem uma grande, talvez uma certeza que esse assunto vai regular pelo Banco Central. No meio do projeto de lei, em alguns momentos ele fala sobre o Banco Central, né? E dado a forma do ativo, a gente imagina que esse assunto tem alçada do próprio Banco Central. Então, o Banco Central já tem discutido esse assunto, já está colocando esse assunto, então a gente imagina que esse assunto vai ser de alçada do próprio Banco Central. O Banco Central, existe um período aí que o projeto de lei, para entrar em vigor e para o órgão poder regular, esse período é de 6 meses, né, de 180 dias, e uma vez que a regulamentação entre em vigor, as prestadoras de serviços de ativos mobiliários vão ter mais 180 dias para se adaptar. Então, aquelas prestadoras de serviços que já atuam, né, elas vão ter aí 6 meses para uma adaptação. O órgão, né, que vem a regular o tema, ele vai ser competente tanto para regular o tema, para estabelecer as diretrizes, para, enfim, para editar todas as normas, para autorizar essas empresas a poderem operar, para editar normas sobre a questão da administração dessas empresas, enfim, para fiscalizar, para suspender as atividades de todas essas prestadoras de serviços. E aí a gente tem aí algumas questões, né, que são importantes no projeto de lei, que esse projeto de lei, ele saiu do Senado em abril desse ano, né? E quando ele saiu do Senado, ele veio com uma redação com bastante coisa dentro da redação, né, que eram assuntos, né, que vinham sendo debatidos pelo próprio mercado como necessidade, né? E muitos de vocês estão acompanhando a questão da segregação a segregação do patrimônio, né? E o que é a segregação do patrimônio? Os ativos dos usuários não se confundirem com os ativos da prestadora de serviços de ativos virtuais, como acontece nas moedas eletrônicas, né? Que você tem uma segregação.
Isso foi uma questão que isso preocupa principalmente o usuário, né? Se a gente colocar aí o que aconteceu recentemente com a FTX e que desapareceu o dinheiro, que ninguém está, enfim, que foi uma quebra enorme que balançou o mercado, exatamente isso, ou seja, não tem uma segurança de que o dinheiro que está lá depositado por terceiro, ele é de fato um dinheiro de terceiro, porque ele confunde com o patrimônio da prestadora de serviço de ativos imobiliários. Isso não foi aceito pela Câmara dos Deputados, quando voltou para a Câmara dos Deputados, então a gente não tem mais essa possibilidade, né, de ter segregação. E um outro ponto que também é super importante, que quando voltou da Câmara do Senado, também foi tirado da redação, que é a possibilidade das empresas, das prestadoras de serviços de ativos virtuais, terem inscrição no CNPJ e no COAF. Ou seja, eu tinha essa possibilidade delas poderem continuar operando, desde que elas estivessem inscritas nesses dois órgãos. Isso também não foi acatado pela Câmara, foi alterada a redação e foi excluído essa possibilidade. Uma terceira coisa que foi excluído, que também era benéfico para o mercado, era a possibilidade de você ter um benefício fiscal, que nesse benefício você tinha a isenção de PIS, COFINS, imposto de importação, IPI, né, que era para você produzir sistema verde, né, para ter aquele benefício verde. E, então, isso aí também não foi acatado pela Câmara dos Deputados, isso foi tirado. E uma outra coisa que é super importante no PL é relacionada às penalidades. O que acontece com as penalidades? Ele trouxe para dentro do Código Civil a sanção, né, de fraude com ativos virtuais. Então, a gente teve aí essa questão, trouxe também a inclusão, a equiparação das prestadoras de serviços de ativos virtuais às instituições financeiras, quando se fala em crimes do sistema financeiro nacional, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tudo isso entrou dentro da norma, né, da legislação. Então, o que acontece é que quando a gente olha hoje dentro do projeto de lei, a gente imagina que esse projeto de lei, as prestadoras de serviços de ativos virtuais estão muito mais próximas de uma atividade financeira, né, uma atividade de bancos, né, de instituição financeira, do que efetivamente de uma instituição de pagamento, né, quando a gente fala nessa comparação. A gente espera que, uma vez que eventualmente seja o Banco Central o órgão regulador, que ele vá ter a gente vai ter as mesmas preocupações que o Banco Central tem hoje com essas instituições. E aí eu acho que vai definir, com relação à segregação, acho até que o Banco Central deve regular esse tema, né, como ele fez com as emissoras de moeda eletrônica, embora ali você tenha dentro das emissoras de moeda eletrônica, você tem a 12865 que embasava essa possibilidade de segregação. Aqui a gente não tem esse embasamento. A gente acha que também esse assunto deva ser tratado ou dentro do conglomerado prudencial, ou até mesmo
dentro da regra de Basileia. Então, a gente, algum desses pontos o Banco Central deve, se for ele indicado, deve ser tratado de alguma dessas formas. A gente, sob o ponto de vista do mercado, acho que isso é um ponto importante a gente ter essa legislação. Vários países já regularam esse tema. A gente tem aí a Comunidade Europeia, que está agora com a MiCA, né, que está regulando os criptoativos. A gente tem aí outros países, a gente tem El Salvador, que agora aceita a moeda como custo forçado, e a África, que já tem vários países também que estão aceitando a criptomoeda, e a gente imagina que, uma vez que o assunto seja regulado, até mesmo os locais, né, os estabelecimentos, passem a aceitar o criptoativo como meio de pagamento, que hoje é muito mais utilizado como investimento, ou até mesmo do que como moeda de troca, como para compra de bens e serviços. Acho que é um pouco isso. Acho que o Rodrigo tem mais a complementar aí. Não quero estender muito mais que isso. Legal, obrigado. Obrigado por me dar a oportunidade de passar um pouco da minha experiência para vocês. Não sei se eu vou poder corroborar com um nível de discussão muito aprofundada no contexto legal. Vocês estão me ouvindo bem? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi. É o Rodrigo da Finasbac. Depois você pode contribuir conosco também. Desculpe, vai ser ótimo. Desculpe. Imagina. Desculpe. Vai ser ótimo. Eu juro para você que você pode contribuir agora, se você quiser. Eu posso dar uma rápida visão? Com certeza. Eu sou empreendedor do setor, tá? Eu estou empreendendo eu já estou em cripto desde 2016. Sou empreendedor no setor desde 2019. A gente tem um CryptoBank que exerce funções tanto de serviços bancários como pagamento e transação com cartão, quanto possibilita transações com criptomoedas e hoje também dentro de Web3, com NFT, etc. A leitura que eu faço sobre a regulamentação é uma leitura extremamente positiva, porque inegavelmente começa a legitimar o setor, né? A gente separa o joio do trigo, que é um problema gigante para quem está inserido nele, né? Quando você vê situações como essa da FTX e você é tratado como estando no mesmo balaio, né? E apesar da regulamentação ter alguns pontos negativos, como esse ponto que a Vanessa colocou da segregação patrimonial, eu acho que serão pontos que, claro que dentro de uma velocidade que um regulador consegue agir, mas serão pontos que rapidamente começarão a ser contemplados, sabe, nas próximas discussões e nos ajustes da regra, sabe? Eu acho que o principal ponto positivo que a gente tem aí, além da legitimidade, é saber a quem recorrer quando você quer atuar dentro da regra, né? E, às vezes, quer inovar em algum ponto, se apresenta ali para o regulador para tentar avançar nesse sentido. Com relação ao ponto que a Vanessa colocou dos ativos imobiliários, realmente é outra discussão, inclusive a própria CVM já abriu a frente, né, que é o sandbox que está em andamento, e também acho que a gente vai ter evoluções rápidas. Ao meu ver, ao longo do tempo, haverá uma fusão aí desses reguladores, né? E um outro ponto que eu acredito também que vai ter uma discussão muito grande a partir da imersão tanto da CVM quanto do Bacen é a discussão do que tangencia meio de pagamento, que é algo que já está acontecendo, né? Inclusive no bear market é algo que o próprio mercado de cripto está muito imerso, e câmbio, que é um ponto que o Bacen até hoje não se posicionou, né? E já é uma realidade. A gente está vendo aí uma série de empreendedores, principalmente pequenos PJs, e aí falando muito mais de América Latina do que de Brasil, que já estão posicionados, transacionando, apoiado em criptomoeda e fazendo ali o capital fluir através de fronteiras, né? Só esse adendo que eu faço. Obrigado, desculpe o mal entendido. Não entendido nenhum. Acho que agrega bastante.
Primeiro, obrigado pela oportunidade e obrigado, Vanessa, pelo espaço dessa conversa que a gente vai ter. Eu vou tentar comentar um pouco né, dessa visão inicial do projeto de lei, mas também tentar trazer o máximo possível a visão do Banco Central desse ecossistema de moedas digitais e economia tokenizada de forma geral. Acho que essa é uma coisa que eu posso contribuir até com mais profundidade. Acho que, primeiro, só reforçando um pouco do que a Vanessa falou, você não tem um decreto presidencial, né, que diz que o Banco Central é o órgão que vai tomar conta desse processo. A gente imagina que isso deva sair junto, mas se não tiver nenhum tipo de determinação, se não for criada uma anacripto, né, neste momento, ou mesmo se não tiver nenhum tipo de determinação, isso fica para o próximo governo, né, o que continua sinalizado que deve ser o Banco Central. Então, neste governo, no próximo governo, todas as sinalizações que a gente tem é que deve ser o mesmo Banco Central que vai ser a entidade federal reguladora. A gente tem uma questão de prazo, que a Vanessa acho que explicou, mas acho que vale muito a pena insistir nela, porque depois de definida a identidade, que pode ficar para o próximo ano, você tem 180 dias para apresentar a regulação infralegal, você pode ter um processo de consulta pública no meio desse caminho, você tem, acho que mais 9 meses para adaptação de sistemas, né, atual para o novo. Então, a gente está falando de uma regra que vai para 2024. Se você for fazendo as contas dos prazos, a gente está falando de talvez uma regulação pronta final em 2024, que coincide com o prazo com o qual a gente deve ver uma moeda digital brasileira. A regulação deve ficar provavelmente pronta um pouco antes dos primeiros testes reais com a moeda digital. Acho que, do ponto de vista, né, da discussão dos tokens e o que é um valor mobiliário, não é um valor mobiliário, eu acho que a CVM fez, né, o seu papel no parecer 40, a discussão, e aí é uma opinião muito pessoal, né, a discussão desse espaço de economia tokenizada, ela estava muito a cargo do Banco Central, a CVM estava aparecendo pouco nessa discussão, a última conversa, o último parecer era o de 2018, onde ela dizia que, né, você podia fazer investimentos indiretos, né, fazendo a compra internacional, onde a regulação existisse uma compra internacional, e você teria uma exchange custodiante internacional regulada e custodiante. Então, a CVM estava, pelo menos abertamente, menos presente na discussão, e você, como o Rodrigo acabou de falar, com o reaparecimento da CVM, você tem a clareza do papel conjunto dos dois reguladores nessa. Então, você tem tido reuniões agora constantes entre CVM e Banco Central, aqui no Banco Central em Brasília, no Rio de Janeiro. A gente tem acompanhado os líderes do CBDC no Banco Central, o Fábio Araújo, o Aristides Cavalcante, tendo conversas diretas com Vasco, Maeda, né? Então, você tem a superintendência, a diretoria e a alta liderança desses dois projetos fazendo essa costura conjunta, que vai ser super importante. Porque, para mim, parte da grande definição do que a gente precisa é da dita taxonomia da tokenização. Então, a clareza taxonômica, que tipo de token é esse, quem regula e até onde você pode fazer com ele, acho que é uma das grandes necessidades do mercado. O parecer 40 falam, eles são pareceres, a própria lei, de alguma forma, e o parecer, ele é orientador, né? Ele é principiológico, como acho que gostam de chamar. Ele não tem, na minha visão, muito pessoal, ele não tem ainda
todo o nível de detalhamento necessário. Isso deve acontecer, óbvio, né, nos próximos meses e nas discussões mais profundas. Mas você tem algumas coisas interessantes, né? Você tem a CVM dizendo que, na visão dela, o criptoativo, né, ela tem token de pagamento, token de utilidade, token referenciado ativo, e ela diz, token de pagamento não é valor mobiliário, token de utilidade não é valor mobiliário, o token referenciado ativo pode ou não ser valor mobiliário. Isso ajuda bastante, né, um pouco a discussão, especificamente, né, ela deixa claras as hipóteses, né, de enquadramento desse token referenciado ativo, como pode ser. Se ele é derivativo, ele obviamente é um valor mobiliário. Se ele é um contrato de investimento coletivo, ele é considerado um valor mobiliário. E se ele é um certificado de recebível, previsto na Lei 14.430, ele é valor mobiliário. Então, ajuda, acho que bastante essa discussão, mas, de alguma forma, não parece encerrar a discussão, acho que uma discussão profunda a ser feita, mas eu acho que tem uma questão bastante importante na descrição. Então, tokens que sejam contratos de investimento coletivos ofertados publicamente, né? E esses ofertados publicamente têm sido usados inteligentemente para o mercado, para ofertar alguns desses tokens de forma privada. O Itaú está fazendo isso, algumas cooperativas de crédito estão fazendo isso. Para você fazer o teste de todo o processo de tokenização, emissão, a gente tem um parceiro que está redesenhando um FDIC, que está chamando de TDIC, né, baseado em token inteiro, junto com uma instituição financeira, mas não havendo uma oferta pública. Então, você está, né, garantido que o contrato existe, o token de investimento existe, ele é coletivo, mas eu não estou ofertando ele ainda coletivamente, inclusive para fazer esses desenhos, e aí, aproveitando de novo sua fala, Rodrigo, que o mercado, né, privado está se preparando, né, para quando você tiver a legislação completa que você possa atuar. Acho que do ponto de vista do Banco Central, acho que a coisa, obviamente, mais importante nesse momento é a criação da CBDC, a criação da moeda digital brasileira, porque ela é o meio de liquidação do token. Então, acho que você teria uma discussão pouco proveitosa no espaço regulatório se você não tem uma CBDC brasileira, se você não tem um real digital onde você possa liquidar, fazer a compra, né, transacionar esses tokens no mercado regulado verdadeiramente sem uma moeda digital. Então, acho que esse panorama, eu acho que é um panorama importante de a gente discutir, comentar. O Banco Central vê a moeda digital num contínuo de inovação de sistema de pagamento. Então, né, ele coloca isso, eu acho que com alguma clareza, assim. Você tem STR em 2003, que gera integridade no sistema, né, que vai trazer TED, boleto. Você tem o e-money de 2013, com as instituições de pagamento. Você, né, cria o dinheiro eletrônico ali e que gera flexibilidade no sistema de pagamento. O PIX para gerar instantaneidade, né, e você transforma o dinheiro eletrônico em dinheiro eletrônico instantâneo, em pagamento instantâneo, que é muita gente em outras jurisdições. Isso é o CBDC. Então, o CBDC de muitos países, né, é essa sensação de pagamento instantâneo. A gente resolveu isso com o PIX, mas o Banco Central tem sinalizado que o que mais interessa do ponto de vista da criação de uma moeda digital é a ideia de pagamento inteligente, a ideia de programabilidade desses pagamentos. E aí, eu acho que a boa notícia é que isso é literalmente inspirado em DeFi. Todo o desenho de pagamentos inteligentes do Banco Central recebe como inspiração a parte de finanças descentralizadas. A parte de acessibilidade de finanças descentralizadas, né? O fácil acesso às finanças descentralizadas, e a parte de composibilidade de finanças descentralizadas. Então, a ideia é que você tenha uma quantidade que tendendo ao infinito de protocolos, aplicações e agregadores, usando como base
os tokens, né, e a estrutura de registro e de pagamento que está sendo criada, que vai ter que ser criada para o real digital. Então, a gente tem, de novo, né, a gente vai ter 3 infraestruturas de mercado acontecendo ao mesmo tempo, que não é muito comum, o STR, o SPI, uma terceira infraestrutura de mercado, né, que não tem nome ainda, né, STR Linha, STR Digital, você não tem nome para ela, mas é uma terceira infraestrutura de mercado, o que significa que tem, de alguma forma, 3 contas de reserva, né, com o Banco Central, inicialmente, né, o que, de novo, não é, né, o desenho mais comum que a gente encontra, mas é isso que a gente tem está vendo acontecer no Brasil. E a partir do momento que você tem esse desenho dessa camada de ativos e essa camada de liquidação conjunta, você fez o pulo para essa nova infraestrutura de mercado. Eu tinha dito que eu teria talvez um único slide para apresentar aqui. Eu acho que ele ilustra um pouco desse desenho. Eu vou fazer um único slide mesmo só para ilustrar isso, né, essa criação, esse desenho, essa visão do ponto de vista do Banco Central. Então, do ponto de vista do Banco Central, na camada 0, né, na camada de liquidação, você tem o real digital sendo usado entre o Banco Central e as instituições de pagamento, e as instituições financeiras, e as cooperativas de crédito, e as fintechs. Então, a CBDC mesmo, o real digital mais puro, ele é de atacado. Ele não é de varejo. Então, a gente não tem uma CBDC de varejo onde eu, Rodrigo, vou ter na minha carteira digital, na minha digital wallet, um passivo do Banco Central. Então, eu não seguro o passivo do Banco Central. Nenhum consumidor brasileiro vai ter um passivo do Banco Central. O que eu vou ter é essa imagem, né, maior, chamado real tokenizado. Que, para todos os efeitos, ele é o real digital. Acho que a gente vai chamar tudo isso aqui de real digital. Ele é o real digital, mas, na verdade, ele é uma tokenização do meu depósito. Um outro jeito de explicar isso é que cada instituição financeira vai ter sua própria stablecoin baseada em real. Então, eu tenho o real tokenizado do Itaú, do Bradesco, do Sicredi, do Sicobi, do Nubank. Né? Eu tenho reais tokenizados na mão dos clientes. E se eu estou trabalhando intra-rede, dentro da própria infraestrutura daquela instituição financeira, eu estou operando, eu posso comprar e vender um ativo usando esse real tokenizado, que, de novo, a gente deve chamar de real digital da mesma forma. Mas se a compra e a venda está acontecendo entre agentes, né, em instituições financeiras diferentes, isso está sendo trocado no meio do caminho para uma CBDC. Então, o meu real tokenizado sai da minha instituição financeira, vai para o Banco Central, e isso é trocado por uma CBDC, para um real digital mesmo. Isso vai para outra instituição financeira como real digital, ela entra, ela é trocada por um real tokenizado do outro lado, e aí a pessoa recebe o real tokenizado dela, libera o ativo, né, o contrato libera o ativo, e aí o ativo pode vir para mim. Então, é um desenho bastante peculiar para o Brasil. O Fed de Nova York começou a fazer um estudo muito parecido há umas 3 semanas atrás desse desenho, de tentar fazer um desenho parecido com esse. E aí você percebe que a esquerda, né, a esquerda do centro do gráfico, na parte de baixo, essa camada de exploração, essa nova infraestrutura de mercado, de alguma forma, conversa e conecta com STR e SPI, né, as infraestruturas tradicionais que a gente... SPI tradicional é ótimo, né? As estruturas já estabelecidas, né, agora, na esquerda. E na camada de cima, você imagina que os protocolos, o protocolo de corretagem, de investimento, de crédito derivativo, ele possa ter acessos externos a essa área regulada do Banco Central, por exemplo, para conversar com o Oráculo. Quer dizer, imagina que eu tenho um FDIC, né?
e algum direito creditório, e eu vou executar isso, eu preciso da Selic, do IPCA, para a execução desse contrato inteligente, eu posso sair, né? Eu posso ir lá buscar essa informação fora da rede, trazer essa informação para o contrato inteligente e fazer a execução do contrato o tempo todo. Já vou liberar, Rodrigo, vou só fazer a direita e aí à vontade. À direita, onde a gente está vendo ativos virtuais, ativos tokenizados, pagamentos transfronteiriços, é uma camada onde o Banco Central está dizendo isso ainda está fora, de alguma forma, do meu desenho regulatório, mas a gente vê uma relação. Então, eventualmente, eu vou poder conseguir pegar o meu real tokenizado, né, botá-la numa rede pública não permissionada de DeFi clássico, fazer transações com ativos tokenizados que não sejam ativos regulados pelo Banco Central, CVM, Previx, ZEP, né, não estejam dentro dessa camada regulatória, fazer essas transações, em algum momento voltar com esse token, transformar ele de volta num real tokenizado nessa camada, e atrás do meu dinheiro fiduciário, sacar esse dinheiro, né, e transformar isso num escriturário fiduciário, o que seja. Mas essa discussão da saída desse real digital, desse real tokenizado, para um espaço descentralizado, é uma discussão que ainda vai ser longa. Ele prevê, ele imagina que tenha, mas é uma discussão um pouco mais longa, porque você vai ter que fazer exigências de governança e compliance, principalmente na volta desse token, né? Então, e como é que você vai garantir que essas redes, aonde você está levando, né, o seu token de valor e real tokenizado, tem essas camadas, e eventualmente você garanta que você consiga trazer esse dinheiro de volta, né, esse token de volta? Acho que essa é uma discussão também para 1 ano e meio, 2, 3 anos de discussão para a gente garantir todo esse processo de governança. Mas acho que essa imagem é uma boa imagem, assim, para ajudar a imaginar qual é a visão do Banco Central nesse processo, e que, né, reforçar a lembrança de que, muito provavelmente, ele é a entidade federal reguladora, né, que deve ser escolhida nesse governo ou no próximo governo. A gente não tem, a princípio, muita dúvida. Hoje saiu uma notícia que foram bater na porta do Roberto Campos para perguntar se ele não quer ficar mais um mandato ainda depois de 2024. A princípio, você tem uma estrutura muito estável no Banco Central. Fora isso, eu coordeno o Laboratório de Inovação de Real Digital, né, coordeno da parte da federação. Então, tem 9 projetos bastante interessantes. Se vocês quiserem saber um pouco mais dos projetos, a gente pode falar um pouco mais. E aí, Vanessa, Rodrigo, Fernando, quem quiser, à vontade, para a gente continuar a conversa. A minha pergunta é rápida, Rodrigo. Ali naquele slide seu, a impressão que deu é de que o real digital consiste basicamente na tokenização do Pix. A gente pode entender dessa forma? Porque a dinâmica do Pix não é muito diferente daquilo ali, né? Não, ele tem diferenças. Só para lembrar, o Pix não é a moeda, o Pix é um sistema de pagamento, né? Então, eu uso uma moeda eletrônica que já existe, né? Mas parece que o Pix é a moeda, né? A gente fala dessa forma, mas eu uso a moeda eletrônica que já existe. O que eu faço é um pagamento instantâneo. O real digital tem sabores, né? O real digital ele não é um só, a bem da verdade. Existe um outro desenho que não está feito aqui, não está sendo mostrado aqui naquele slide, que é a ideia de um real digital duplo offline. Um real digital que você possa ter na sua carteira, né? E mesmo que a outra pessoa que você vai fazer transacionar, nem você nem ela estejam conectados, que você consiga, né, fazer pagamento e recebimento com esse real. Esse real que vai ser usado em algum momento para do offline, ele no fundo, ele é um outro real digital tecnologicamente falando, né? E regulatoriamente falando, ele pode ser também. O que acontece é que a gente já tem a regulação para o depósito.
Essa é uma inteligência do Banco Central. O depósito que você tem numa instituição financeira já tem toda a regulação. A ideia de fracionamento, né? Então, eu consigo criar uma moeda, por um lado, de atacado, real digital de atacado, entre instituição financeira e Banco Central, e um real digital que ele parece de varejo, né? Ele é para varejo, ele é para ser usado para cliente e não para instituição financeira, mas no fundo ele é o seu depósito tokenizado. Então eu não altero, né? Eu não faço narrow banking, né? Eu não digo se a população inteira quer ter real tokenizado, pode ter. Né? Você pode ter 100% do que você tem no banco em real tokenizado, não vira narrow banking, você continua com o sistema fracionado, né? E eu não levo os bancos literalmente à ruína, né, nesse processo. Esse é um dos medos de criar uma CBDC. As pessoas preferirem ter o passivo do Banco Central e não o passivo da instituição financeira. Então, ele é a tokenização do seu depósito. A partir daí, muito provavelmente numa blockchain compatível com EVM, com a rede Ethereum. Essa é uma declaração também aberta do Banco Central. A infraestrutura deve ser compatível com a rede Ethereum, né? A Ethereum Virtual Machine, assim. Essa deve ser uma infraestrutura que a gente vai ter no Banco Central, mas cada banco, cada instituição financeira pode fazer seu desenho próprio. Lembra, esse desenho de infraestrutura é entre a instituição financeira e o Banco Central. Entre a instituição financeira e o seu cliente, o Banco Central não interfere e não está dizendo como é que vai ser. Então, é no desenho da infraestrutura que a gente vai ver um pouco mais de detalhe que cada um vai precisar fazer. Acho que a Vanessa também quer contribuir. Não, eu quero perguntar. Então, Rodrigo, o que é uma das coisas que, quando a gente fala aí que grandes chances, né, a gente enxerga que o Banco Central vai regular os ativos virtuais, e tem toda essa discussão do CBDC, né? E no fundo, talvez a gente precisasse ter primeiro a CBDCs reguladas, para depois eu regular, de fato, os ativos virtuais. Você acredita que isso vai ser feito concomitante, né? Ou isso vai ser feito... O Banco Central deve, já que ele tem 6 meses aí para fazer isso, ele vai correr com um para fazer o outro, né? Como é que você enxerga esse time aí das regras da regulamentação? Vanessa, eu acho que assim, o Banco Central brasileiro ele continua adiantado nesses desenhos regulatórios tecnológicos da moeda digital e da camada de ativos e da tokenização, mas a gente sofreu um impacto com a greve nesse ano. Então, ele não é desprezível, porque, no fundo, a gente atrasou 6 meses. Essa é uma frase tranquila de falar. A gente atrasou 6 meses. Então, do ponto de vista do Laboratório de Inovação Financeira do Lift Challenge Real Digital, a gente vai ter uma pausa agora na semana que vem, né? Ele é a última semana que vem, a gente tem uma pausa de ano novo, a gente volta logo depois, na segunda quinzena de janeiro, vai até fevereiro. Os projetos poderiam ter extensão até 60 dias, a gente deve estender um único projeto por 30 dias, acho que tem um único projeto que vai ser estendido mais 30 dias, mas um projeto a todos não faz muita diferença, né? Porque então a gente deve terminar o Lift Challenge ali do meio para final de março. E aí, isso deveria ser quando a gente começaria os projetos piloto do Real Digital. Então, né, a gente está nesse... Você tem esse desenho de maturidade de projeto, né? Então, a gente tem um outro laboratório chamado Lift Lab, né,
roda há 5 anos. A gente criou uma edição especial só para Real Digital, porque ele teria maturidade superior à maturidade normal do Lift Lab. E logo em seguida a gente vai para projetos pilotos de alta maturidade e com os quais, num projeto piloto, os projetos passam a começar a conectar com a infraestrutura que o Banco Central vai desenhando. Então, os projetos pilotos, diferente do que aconteceu agora no Challenge, que todos os projetos são circuito fechado, né? Você não teve nenhuma conexão com nenhum sistema do Banco Central, e você não teve nenhuma emissão de real digital. Saiu uma notícia um tempo atrás, né, que estaria sendo emitido real digital naquela semana, na semana seguinte. Isso não ocorreu. Nem em teste, nem em servidor teste. Nos pilotos, a gente começa a ter, provavelmente, a gente vai ter emissão de reais digitais de teste, a gente vai ter essa camada, a blockchain, né, tentando dar nome às coisas, essa camada de liquidação já desenhado, o stack tecnológico dela já claro, né, qual das blockchains vão ser adotadas, né, o que vai ser adotado, mas deveria estar começando agora em março e vai começar provavelmente em julho. E aí você soma 18 meses de projeto piloto. Então, eu acho que está concomitante, eu acho que o desenho está conjunto, mas a gente está falando de final de 2024. Acho que é isso que a gente está falando. Ainda assim, com o Roberto Campos, né, ele aceitando ou não mais um encaminhamento, mas a gente está falando de final de 2024. E quando você soma os prazos reais da regulação mesmo, né, dos criptoativos, ele vai dar meio para final de 2024. A gente deve ter elas muito pareadas, todos os processos. Talvez eu acho mais importante a informação dos projetos piloto, para todos que estão aqui, né? O Banco Central vai querer enxergar a maior quantidade de projetos possíveis, e esses projetos eles não são classificados entre Banco Central e CVM. Essa é uma confusão que as pessoas fazem. Não, mas o meu token é claramente valor mobiliário, então eu devo mandar o meu projeto para a CVM. O seu token precisa de uma camada de liquidação? Precisa. Você pode mandar o seu projeto para o Banco Central. Porque, inclusive, ele provavelmente vai fazer o desenho da rede regulada, da blockchain regulada. Então, mesmo que você tenha um projeto que o token seja claramente da CVM, você pode mandar um projeto para o Banco Central, nesse projeto piloto, dizendo, olha, esse projeto tem um desenho específico, eu tenho um token específico, essa é a minha opção, esses protocolos, os chamados protocolos, esse serviço que eu vou fazer, e mesmo o token sendo claramente da CVM, a camada de liquidação é com real digital e eu preciso de um real digital aqui, né, para garantir o menor número possível de intermediários, para garantir, né, a maior eficiência possível e a competitividade possível. Eu preciso que esse token seja liquidado, esteja na mesma camada, esteja na mesma rede de liquidação do real digital. Seja ele com token, real tokenizado, não interessa qual tipo de real digital. Então, acho que essa é uma informação importante para a gente poder acompanhar, e todos vocês, e se prepararem para mandar. E a fase piloto do ano que vem não tem conexão direta com o Lift Challenge deste ano. Dito de outra forma, não interessa se seu projeto entrou no Lift Challenge esse ano, ou se ele não entrou, se você mandou ou não entrou, ele não tem nenhuma vantagem ou nenhum critério de seleção vai ser usado para o piloto vinculado a ter participado ou não do challenge. Então, a gente pode ter, né, alguns projetos podem continuar em fase piloto, mas por mérito próprio, não por ter passado, e a gente imagina que a maioria dos projetos vão para fora, não vão ter passado necessariamente por isso. Excelente.
Muito bom. Eu acho uma questão aqui, Rodrigo, é com relação também a uma preocupação, e eu acho que isso afeta aqui todos nós enquanto empresa, é a preparação da gente para essa realidade agora dos criptoativos, da legislação, da regulamentação que vem, que é a questão da transparência do QIC, da questão de lavagem de dinheiro, né? Como é que o Banco Central tá enxergando isso? Que tipo de precaução nós, enquanto empresa, podemos esperar para adaptar a essa nova realidade, né? Assim, o Pix veio e esse tem sido a questão da fraude, né? Da utilização, da exposição do arranjo, apesar de eu entender, de eu achar que tem muito da questão da novidade e da mídia em cima disso, é muito maior do que efetivamente algum tipo de fragilidade, seja dentro das instituições de uma maneira geral, mas é uma novidade, toda novidade traz esse tipo de questionamento, e a gente vai viver essa realidade também com relação aos criptoativos, né? Eu queria que você desse um pouquinho da visão do Banco Central com relação a esse ponto. Tá. Acho que essa talvez seja das preocupações mais profundas do Banco Central. Vai lá, de novo, né? Lembrando que o que eu estou falando aqui são opiniões pessoais. A partir do momento que você teve uma clareza de que as moedas digitais criptográficas se prestavam a pagamentos transfronteiriços com altíssimo nível de anonimato, né? No começo eu achava que era 100% de anonimato, você sabe que não é, mas já com alta possibilidade de anonimato, todos os reguladores entenderam que eles tinham um problema a resolver no mundo. Por um lado, de política monetária, né, de soberania de moeda, por outro, o problema de você não saber como aquela moeda, como aqueles valores estavam sendo usados e a dificuldade de implementar regras de QIC, né, de anti-lavagem de dinheiro e assim por diante. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais para todo regulador no desenho de uma moeda digital, né? Então, ele parte desse princípio, ele parte do princípio de compliance, né? Ele parte do princípio de governança e compliance dessa moeda. Você tem conversas profundas de qual é o melhor desenho, né? E aonde essas características de transparência elas vão estar implementadas. Porque elas podem estar implementadas no token, na moeda, do ponto de vista tecnológico. Eu posso dizer, a moeda checa se ela pode entrar nessa carteira ou não, a moeda carrega informações necessárias do que aconteceu, a moeda em si traz. Esse é um desenho, você tem desenhos da carteira, então você diz, as carteiras digitais emitidas pelas instituições financeiras brasileiras são as carteiras que checam, né, e esses são os quesitos mínimos de compliance, né, de QIC, e elas checam o que está acontecendo. E qual é o nível de transparência, o que o Banco Central sabe de antemão, o que ele não sabe de antemão, mas o que ele precisa saber caso necessário. Então, esses níveis de transparência, esses níveis de silos, né, quem tem direito a enxergar essa informação sem pedido prévio, né? Então, e quem tem direito a enxergar a partir do momento, de um determinado momento. Então, esses desenhos, essas discussões de aonde estão essas seguranças, aonde está essa camada de segurança, que tipo de anonimato, né, que tipo de transparência de informação tem, está sendo discutido, e para o bem ou para o mal, você tem muitas opções diferentes. E cada uma delas, né, trazem benefícios claros de um lado, mas alguns complicadores do outro. Eu acho que essa foi a inteligência do Banco Central quando criou um laboratório de caso de uso. O que ele quis dizer? Traga você a solução tecnológica, né? E eu vou discutir, eu quero entender teu caso de uso, mas eu quero ver o maior nível possível de soluções tecnológicas diferentes. Então, eu não vou determinar a rede, eu não vou determinar como você faz QIC, eu não vou determinar se sua rede é permissionada ou não permissionada, eu não vou determinar se você faz prova de consenso baseado em stake, authority, validadores, à la corda.
né, nós validadores, eu não vou determinar nada. O que eu vou, acho que a posição do Banco Central é quase advogado do diabo nessa hora, né? É de jogar pedra no telhado alheio e dizer, olha, essa é a minha preocupação, essa é a minha preocupação, essa é a minha preocupação. A tecnologia que você está trazendo resolve as minhas preocupações e quais elas resolvem, quais elas não. E tem sido uma conversa extensa nos laboratórios, né, das questões de KYC, né, e de enxergar as carteiras, enxergar as transações. Essa é uma discussão bastante profunda. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a uma solução correta para o Brasil. O que a gente acha importante para o Brasil? Seguindo as regras que existem hoje. Não vejo nenhuma grande alteração de regra. Diga-se de passagem. Eu vejo adequação tecnológica para as regras que a gente tem hoje. Perfeito. Vanessa, você falou um pouquinho com relação à segregação patrimonial, né, as regras prudenciais, porque eu lembro que quando das discussões do projeto de lei com relação à segregação patrimonial, as empresas estavam falando muito que da necessidade da previsão na lei, né? Porque é a regra, assim, a exceção do regime patrimonial ordinário tem que ser previsto em lei, porque é a regra, assim. Isso essa norma prudencial vem, então, afetar aqui a questão de capital e tudo isso para nós, empresas, assim. Fala para a gente um pouquinho como é que você vê isso, essa questão da mudança de capital que vai poder ter, as regras prudenciais, como que o Banco Central, dentro da regulamentação, então, vai trazer esse regramento com relação à segregação patrimonial. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acredito que o Banco Central tem essa preocupação, né? Como ele teve lá no começo da regulamentação de meios de pagamento, ele teve essa preocupação da segregação. Acho que isso vai ser objeto, talvez, de discussão de novo, né? Dentro do próprio Banco Central, mas, então, não acho que vai ficar, embora a legislação hoje, o projeto de lei não fale nada, mas acredito que o Banco Central vá incluir essa questão da segregação, né, como hoje tem para as emissoras de moeda eletrônica, e vai colocar ali na regra de conglomerado prudencial que hoje é aplicado às emissoras de moeda eletrônica. Isso também é uma suposição, né? O que a gente está falando por conta da experiência. A gente teve várias... Acho que o Banco Central está acompanhando o mercado como o mercado em si, né? Principalmente esses últimos episódios de FTX. Então, eu acho que não vai ser nada diferente do que as empresas de meios de pagamento hoje já fazem, tanto com relação à segregação, quanto com relação ao que vão ter que fazer com relação ao conglomerado prudencial. Mas ainda estamos em suposições aqui. Expectativa. Mais alguma pergunta? Algum associado que quer perguntar? Quer levantar alguma questão? Só fazer uma observação, Fê, sobre mais uma questão formal, né, de processo legislativo e sanção do projeto e a apresentação de um decreto para determinar qual vai ser o órgão regulador, né? A gente teve uma reunião até recente com a Casa Civil para falar sobre a sanção do projeto, eventuais vetos e a questão do decreto, né? Para saber para quando, porque a ideia é que o ideal é que o decreto saia junto com a sanção do projeto, para que aí o órgão regulador já tenha, a partir do ano que vem, já entre com a função da regulamentação, né? Considerando os prazos aí que o Rodrigo já mencionou. E a indicação da Casa Civil é de que é muito pouco provável, não é impossível, mas é muito pouco provável que esse decreto saia esse ano, por questões muito práticas. Assim, primeiro que o Ministério da Economia teria, né, sairia do Ministério da Economia a indicação, seja Banco Central ou CVM ou ambos, né, porque a CVM demonstrou recente interesse, né, em regular, enfim, participar do processo de regulação de criptoativos. Então, assim, existe ainda uma discussão, apesar da gente achar que o Banco Central é o regulador óbvio, né? Existe aí um interesse da CVM, isso não foi batido o martelo ainda de que exclusivamente será o Banco Central. Então, assim, o Ministério da Economia teria que mandar para a Casa Civil uma minuta de decreto e a Casa Civil analisar esse decreto ainda dentro de 2022, né? Segundo eles, ainda que o Ministério da Economia envie esse decreto,
existe muita pouca probabilidade ou possibilidade de que a Casa Civil consiga analisar o decreto ainda em 2022 e, considerando a mudança de governo e mudança de ministro, né, no caso da economia, tudo que está na Casa Civil retorna para o Ministério da Economia. Então, assim, ainda que eles mandem esse ano, volta para lá, para o novo ministro analisar essa minuta de decreto. Então, talvez não valha o esforço, na visão do Ministério da Economia, de enviar um decreto ainda em 2022. Então, assim, de novo, assim, não que seja impossível, mas é muito pouco provável que o que saia esse ano ainda o decreto, né? A sanção do projeto deve sair até o dia 21 agora de dezembro, mas a indicação de um regulador deve muito provavelmente ficar só para 2023, mesmo já no novo governo. E eles indicaram que, na lista de prioridades que a transição pediu, né, para a Casa Civil, né, quais são os projetos prioritários, decretos, enfim, medidas que devam ser consideradas como prioridade pelo novo governo, eles devem indicar esse decreto como um dos prioritários já para o começo de 2023, né, para ações aí do novo governo que deve começar. Só um complemento aí para vocês, essa informação. A gente acredita, sim, eu concordo com a Daniela, eu acho que provavelmente ainda vai ser sancionado esse ano, até para ficar como uma pauta aí do governo, um feito do governo, mas não tem tempo de fazer o restante, né? Acho que pode ser que leve aí algum tempo até sair o ato de indicação. Fica aqui o trabalho, então, para a associação, para a gente trabalhar junto da Casa Civil com o novo governo depois, esse decreto, para a gente conseguir depois contribuir com a regulamentação e vir uma política positiva para todos nós. Rodrigo, Vanessa, eu acho que nós não temos mais perguntas. Queria agradecer muito em nome da comissão. Foi um prazer estarmos aqui. A discussão é rica, tem muitas questões pela frente. E gostaria já de fazer um convite para, em breve, quando nós começarmos toda a discussão, saindo o decreto, ficando, né, definido qual órgão, quais os órgãos, o Bacen, junto com o CVM, só o Bacen, enfim, que a gente volte a discutir um pouco e pensar de que maneira que nós, enquanto associação, enquanto comitê de meios de pagamento, podemos contribuir na formulação dessa política pública, que ela venha de forma positiva e propositiva aqui para o Brasil. Bom, agradeço o convite e foi bastante rica aí a discussão. Eu faço mesmo, assim, é sempre bom poder conversar e compartilhar um pouco do que a gente tem visto e conversado. Eu vou fazer coro com Vanessa e Daniel a respeito do que tem acontecido dos prazos, mas eu não vou adiantar, eu estou me coçando, assim, é muito interessante ver o movimento da CVM nesses últimos meses, e se eles conseguirem entrar nessa, é um feito político que a gente não via há muito tempo. Nem acho dificílimo, mas a CVM não acha impossível, então eles estão tentando muito afinco. Vamos ver o que acontece. Hoje mesmo o presidente da CVM se manifestou, né? Num evento público. Ele tem posicionado, ele tem reafirmado a posição dele de uma maneira bem... É o que você tem falado. Falou mesmo. Sendo brasiliense, sendo nascido e criado em Brasília, esse é um dos problemas dele. As afirmações públicas não ajudam. O Roberto Campos sabe disso, talvez melhor. Muita afirmação pública nunca é boa. Mas é ótimo, é bom ver uma atuação da CVM do jeito que está. Eu acho que o maior pleito dele vai ser uma composição de quadro muito menor que ele tem hoje, é super importante mesmo. A CVM é proporcionalmente muito pequena. Ela tem um quadro de menos de 400 pessoas, é muito pouco. Acho que se ele fizer a troca correta, ele ganha um quadro grande no que vem. Peraí que o Marcos mandou aqui, falando que a internet dele está ruim. Marcos, você quer escrever no chat a sua pergunta? Aí o Rodrigo, você já consegue ouvi-lo de repente, senão a gente manda para ele depois, e se ele puder responder. Mas eu acho que o Rodrigo, você consegue ficar um minutinho ainda, para ver se ele consegue mandar a pergunta dele? Consigo, e na dúvida... Eu vou tentar falar aí, tá? Tá bom. Estão ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Estão me ouvindo? Estamos. Ah, que bom. Então, Rodrigo,
Primeiro, obrigado aí pela oportunidade também de estar aqui participando. Eu estou falando aqui da MAG, é um grupo segurador, MAG Seguros, tá? A gente enviou um projeto para participar também do CDBC, né, do Real Digital, só que o nosso projeto não foi escolhido, né, dentre os, se não me engano, os 13 ou 14 que foram escolhidos, se não me engano, ou menos. Mas você falou aí de casos de uso que o Banco Central vai olhar para colocar, né, em prática, para avaliar, etc. Em que momento que vai acontecer isso? Os projetos que não foram aceitos lá atrás, eles poderão ser reenviados? Ou os projetos que não foram aceitos, de alguma forma, eles foram considerados, olhados no todo para ver os impactos, etc. Porque o nosso projeto aqui ele envolvia, por exemplo, CVM, SUSEP, Banco Central, tinha toda uma interligação para a gente fazer uma automação de pagamentos de benefício utilizando contratos inteligentes. Tá. Primeiro, a gente recebeu 47 projetos de altíssimo nível. Eu não lembro de nenhum projeto ter sido desclassificado. A gente teve uma questão operacional. Quando eu falo a gente, lembrando, né, eu faço parte da Federação Nacional de Servidores do Banco Central, mas a gente auxilia e compõe a coordenação dos outros entes. Sim, então, existia uma capacidade operacional máxima, óbvio, né? A gente não conseguiria... o número, só para você ter ideia, o número mágico era uns 6 projetos. A gente imaginava que a gente conseguiria 6 projetos, a gente acabou pegando 9. E esses projetos, alguns deles, parte dos critérios de escolha era uma certa diversidade de propostas. Então, isso é só para reforçar que os projetos não foram desclassificados, o que significa que todo projeto maduro o suficiente pode ser enviado agora na fase de projeto piloto. A gente imagina, e de novo, né, imagina que as inscrições do projeto piloto devam acontecer logo em seguida de um evento que a gente tem chamado Lift Day. Todo ano a gente faz um evento que une tudo que foi de Lift. Esse evento está previsto para final da primeira quinzena de abril. Entre 15 e 20 de abril. Então, essa 15 e 20 de abril, a gente deve fazer a abertura para a inscrição dos projetos piloto do Real Digital. Só para você ter ideia, a gente nem sabe se vai chamar Lift Challenge alguma coisa, né? A gente sabe que a fase de projetos pilotos deve acontecer entre 15 e 20 de abril no Lift Day. Tá, mas quando você fala desse projeto maduro, eu fiquei na dúvida, porque o nosso projeto, ele não foi implementado, porque a gente precisava de uma série de input da SUSEP, da CVM, não tem como a gente fazer isso sem ser dentro de um ambiente de sandbox, sem uma autorização prévia, entendeu? Então, a gente até contratou desenvolvedores que conheciam blockchain para escrever, né, todo o código, projeto, desenho, a estrutura dele, mas a gente não implementou, porque não tinha como fazer isso sem ter um ambiente de sandbox. O que eu posso dizer é quanto mais você avançar numa implementação de prova de conceito e teste, melhor. Em alguns momentos, em alguns momentos o projeto diz, olha, leve em consideração que eu validei isso com Detran. Suponha que esse token agora, né, foi assinado pela CVM. Ótimo. Entendi. Então, a ideia de quanto mais maduro, melhor, porque a gente consegue aprofundar as questões com quem está mais maduro. Então, perfeito. Ex machina. Ok, não, perfeito. Machina. Você vai falar, olha, vamos supor que o token esteja aqui, vamos supor que eu peguei de uma rede assim, vamos supor que esse token RC20 é o Real Digital. Eu não sei se vai ser o padrão que vocês vão usar, mas eu estou supondo que é. Então, isso aí, desenvolva à vontade. Entendi, tá bom. Obrigado aí. Jonathan. Bom, acho que é isso então, né? Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer e encerramos o ano super bem com a presença do Rodrigo e da Vanessa e vamos com tudo para o ano que vem para ativar a nossa comissão aqui. Obrigada a todos, foi um prazer.
Tchau, Até tchau. mais. Obrigada, Rodrigo. pessoal. Obrigadão. Tchau. Obrigada, gente.